Amém, irmãos? Boa tarde. Eu queria que a gente pudesse estar orando mais um pouquinho, tá fechando nossos olhos, nos colocar mais um momento de oração diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por Tua obra, Senhor, por Tua graça derramada sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela igreja, por cada um dos irmãos, porque na igreja recebemos força, recebemos incentivo, recebemos amor que procedem diretamente de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens feito maravilhas no nosso meio. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pelo cuidado nas nossas vidas, na nossa família. Muito obrigado porque Tua misericórdia e bondade tem nos seguido dia após dia. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, que tem feito habitação em nós, tem nos guiado, tem nos orientado, tem nos dirigido. Queremos que os nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente estejam abertos ao que Tu tens para falar para as nossas vidas. Queremos nos apegar com mais firmeza à Tua palavra, às verdades ouvidas, às verdades que têm vindo diretamente do Teu trono para cada um de nós. Queremos estar em marcha com essas verdades. Queremos estar colocando em ação. Queremos ser operosos praticantes daquilo que temos ouvido diretamente de Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens feito maravilhas no nosso meio. Amém, irmãos? Amém? Hoje eu estava orando um pouquinho e refletindo sobre o que eu iria compartilhar aqui essa noite, essa tarde/noite. E estava inclinado para falar sobre outro tema. Mas o Senhor, hoje pela manhã, ao acordar, me lembrou muito fortemente, nesse início de ano, de algo que há muito tempo eu tinha lido em um livro e que me marcou muito. E acordei pensando muito nesse tema, pensando no que o Senhor tem falado ao meu coração. E o Senhor, Ele trouxe ao meu coração, que era para eu compartilhar um pouquinho com a igreja, aquilo que o Senhor, nesse início de 2023, tem falado, tem me impulsionado a viver. Para iniciar, eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150, do versículo 1 ao 6. Salmo 150, a partir do versículo 1, diz: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Esse último capítulo de Salmos, irmãos, para mim ele é fenomenal, porque essa última frase, ela sintetiza bem um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Um pouco do que o Senhor tem falado, que é todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. No livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, o autor nos traz que a queixa é o oposto do louvor. O lamento é o oposto de uma vida que louva a Deus. Ele fala que a linguagem do reino é o louvor. Ele nos insta, nos anima, nos impulsiona a viver uma vida de louvor constante ao nosso Deus. Uma vida em que a nossa linguagem, com que as nossas ações apontem para Deus. No último capítulo de Hebreus, o autor de Hebreus também nos convoca a uma vida de louvor. Se vocês puderem abrir Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15 diz: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E esse versículo de Hebreus 13, 15, ele fala muito comigo, me lembra muito uma linda canção, uma canção do nosso irmão Asaf Borba,
E eu pedi para Jojo para ele cantar, para que a gente pudesse estar sendo inundado por essas verdades, estar sendo cheio dessas verdades que o Senhor fala através da vida de Asaf e nos relembrar que o louvor é fruto de lábios que confessam o nome dele. Amém? Ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Para sempre hei de te louvar. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar. Amém, irmãos? Que essa canção, que para mim, pessoalmente, é uma canção poderosa, uma canção que realmente ela traz um poder, ela me relembra, né? Ela faz com que eu possa me lembrar, como ela diz lá no começo, que o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. E ele termina dizendo que meus lábios não se fecharão, para sempre eu hei de te louvar. E antes de continuar com outros textos, eu queria que a gente pudesse abrir a palavra e dar um passeio em Salmos, para que a gente possa ler alguns trechos sobre o louvor, sobre a adoração, sobre o glorificar a Deus. Então, se você está com a tua Bíblia aí, tu possa já abrir em Salmos 9, a partir do versículo 1. Salmo 9, versículo 1 diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmos, capítulo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Continuando em Salmos 34, a partir do versículo 1. O salmista fala: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios.
A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Continuando, irmãos, ainda em Salmos 42, versículo 5. Ele diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 63, a partir do versículo 3. Nós lemos o seguinte: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantando as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Continuando em Salmos 105, versículo 1 e versículo 2, diz: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Continuando lá em Salmos 145, a partir do versículo 1, o salmista diz: eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Continuando no salmo seguinte, Salmo 146, versículo 1 e versículo 2. O salmista diz: aleluia. Esse que é o primeiro salmo de aleluia, né? Ele diz: aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 147, versículo 1. Inicia: aleluia. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o canto de louvor. Salmo 148, 13. Salmo 148, versículo 13 diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Por fim, Salmo 149, 1 diz: aleluia. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Amém, irmãos? Que esses salmos, a gente poderia continuar aqui, lendo vários e vários de outros salmos, de outras palavras, de outros versículos bíblicos, que nos animariam a viver uma vida de louvor a Deus. Mas, para mim, a frase que Juan Carlos Ortiz, ele fala lá no livro dele, nos dá a dimensão do louvor nas nossas vidas. A frase é a seguinte: o louvor é uma expressão de reconhecimento das virtudes de Deus. O louvor exalta as virtudes de Deus. O louvor é a linguagem do povo de Deus. O louvor, irmãos, deve ser uma constante na nossa vida, na vida de cada um dos discípulos. Que nós possamos, assim como a gente fez agora, né, ler, reler, ler mais uma vez essas verdades, essas palavras, esses salmos que nos fazem ter um coração tão aquecido e desejoso de louvar ao nosso Deus. Porque o louvor, ele cabe em todas as situações da nossa vida. O louvor, ele cabe em uma maternidade, mas ele também cabe em um funeral.
O louvor, ele cabe na vitória, mas o louvor também cabe nas lutas e dificuldades da vida. O louvor, ele cabe no dia de hoje, no hoje da tua vida. O louvor, ele cabe, seja qual for a tua situação de vida. Seja qual for aquilo que tu tens vivido, louvar a Deus é uma prática maravilhosa na tua vida. Salmos 71, 6. A gente vê o seguinte que o salmista declara. Salmos 71, 6 diz: Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Nessa versão NAA que eu li, o final diz: a ti, a Deus, se dirige constantemente o meu louvor. Mas eu gosto também muito da tradução da Ara, que ela diz o seguinte: o final ele diz: tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Então, irmãos, assim como o salmista declara neste texto que o próprio Deus é o motivo do seu louvor. Sendo assim, nada precisa acontecer para louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus porque é Deus e isso é o suficiente. A canção de Asaf que nós cantamos mais cedo, quando o Jojó cantou aqui, ela fala que o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Ou seja, de um coração grato pela obra do Senhor para as nossas vidas. Um coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Um coração grato pela obra da cruz que nos resgatou. Ele continua: de lábios que confessam o teu nome. É fruto da tua graça, ou seja, é fruto da própria graça de Deus sobre nossas vidas. E da paz que eu encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Então, que nós possamos reconhecer, que reconheçamos no louvor e na adoração a grandeza, a beleza e a bondade de Deus sobre nossas vidas. O louvor e a adoração estão ligadas a algo que nós fazemos para honrar quem Deus é e para honrar tudo aquilo que Ele tem feito por nós. No livro A Celebração da Disciplina, de Richard Foster, ao falar sobre a disciplina espiritual da adoração, o autor afirma que a adoração na Bíblia é representada como um ato de se prostrar diante de Deus, de oferecer um sacrifício a Deus. Essa atitude de adoração, de louvor, está sempre ligada a uma atitude de reverência e uma expressão de gratidão e de louvor a Deus. A adoração é um corresponder da nossa parte. Louvor é corresponder da nossa parte ao que Deus nos revelou sobre a pessoa dele. As Escrituras estão repletas de exemplos do esforço de Deus para iniciar, para restaurar e manter a comunhão com seus filhos. Deus, Ele tem desejo de ter uma comunhão contigo. Ele tem te chamado para perto. Ele enviou seu Filho na cruz para te resgatar. Uma vida de louvor é a nossa reação a esta oferta de amor originada no coração do Pai. É corresponder à revelação de quem Deus é, do que a palavra diz quem Deus é na minha vida, do que Deus tem feito na minha vida, de todas as bênçãos e maravilhas que eu posso experimentar, não de ouvir falar, mas de ter uma intimidade e comunhão com Deus. Essa é a reação humana à iniciativa divina. É assim que nós nos colocamos, agradecidos, com ações de graças diante desse Deus que não poupou seu próprio Filho. E aí, com todo esse aspecto de louvor e adoração, existe uma palavra grega muito utilizada para indicar uma vida de louvor, uma vida totalmente rendida a Deus, uma vida que entende a grandiosidade de Deus na sua vida. A palavra doxologia. Doxologia significa uma expressão de louvor, honra e glória a Deus. Doxologia é uma palavra grega, formada por duas outras. Doxa, que significa glória,
e logia de logos, que significa palavra. Então, na doxologia, cada discípulo rende graças e glória a Deus em reconhecimento à grandeza e majestade do Senhor. Martinho Lutero, em determinada circunstância, escreveu o seguinte, que o cristão deve ser uma doxologia viva. Ou seja, que o cristão, que o discípulo, ele possa viver, que ele seja um exemplo claro de louvor, honra e glória a Deus. Assim como nós lemos no início, Salmos 146, a partir do versículo 1, diz: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nossa vida, irmãos, deve ser uma vida de louvor, de adoração a Deus. Uma vida onde entendamos que o nosso viver é louvar a Deus, é adorá-lo, é honrá-lo. E nesse versículo do Salmo 146, a gente pode pegar dois aspectos que eu gostaria que a gente pudesse se debruçar mais um pouco. O primeiro aspecto desse versículo de Salmos 146 diz o seguinte, ele começa com a palavra aleluia. Não sei aqui quantos sabem o que significa a palavra aleluia, né? A palavra aleluia, ela não é uma palavra que muitas vezes nós aprendemos, repetimos, mas é uma palavra que ela emite, ela fala, ela traz um recado quando a gente fala ela. A palavra aleluia, ela está intimamente ligada à decisão de louvar a Deus. Estes e outros salmos começam com essa palavra, aleluia, que é exatamente um convite, né? Muitos de nós utilizamos essa palavra, mas muitas vezes não sabemos o seu significado. A palavra aleluia significa louvem a Deus Yahvé, ou adorem a Deus. É um termo de origem hebraica, aleluia, né, formada pela junção de outras duas palavras, que eu não sei muito a pronúncia, mas uma delas é halelu, que significa louvar. E a outra palavra é Yah, que significa Deus, Yahvé. Então, irmãos, quando a gente fala aleluia, é um convite, é uma decisão de adorar ao Senhor, de louvá-lo. A palavra aleluia é uma convocação, é uma afirmação poderosa, é um convite a adentrar nessa vida de louvor e adoração. Quando nós compreendemos o significado poderoso desta palavra, nós começamos a entender o quão poderosas e quão profundas são algumas palavras, são alguns textos, são alguns trechos da Bíblia. A palavra aleluia aparece inúmeras vezes na Bíblia, mas para ilustrar esse aspecto, eu queria trazer Apocalipse 19, a partir do versículo 1. A palavra aleluia que demonstra uma decisão, uma convocação de louvor e adoração a Deus. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao 8, ele diz: Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia!
pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia, irmãos, que isso seja algo poderoso na nossa vida. Essa decisão de adorar, de louvar a Deus. Porque nós não adoramos aquilo que não conhecemos, mas adoramos aquilo que conhecemos. João 4, a partir do versículo 19, nós vemos ali Jesus conversando com a samaritana. E aí, no diálogo entre eles, a mulher então lhe disse, a partir do versículo 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela não conhecia o que ela estava adorando. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Nós adoramos o que conhecemos, o nosso Deus. Por isso, uma vida de louvor e adoração a esse Deus é algo que deve ser natural ao coração de um discípulo. Paulo afirma lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Ele diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, irmãos, nós somos predestinados para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, para que nossa vida seja louvor da glória, da graça do nosso Deus. Amém? Continuando agora no segundo aspecto desse Salmo 146, a partir do versículo 1. O Salmo, ele termina dizendo: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Irmãos, tem uma canção impactante que nos anima neste ato de louvar a Deus. O nome, para mim, já é bem sugestivo, que diz, com muito louvor. Então, você já entende o que essa canção diz. Ela diz o seguinte, que então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ou seja, o louvor, ele está centrado no nosso Deus e Pai. Ou seja, como eu falei lá no começo, não importa as circunstâncias de vida, cabe louvor na tua vida, seja qual for a circunstância que tu tem vivido. Salmos 34, a partir do versículo 1, nós podemos ter essa certeza. O salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Ou seja, o louvor estará sempre
nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Salmos 42, a partir do versículo 25, ele diz o seguinte: por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, o louvor é muito mais do que canções. Realmente o louvor é algo que tem que ser perene nas nossas vidas. É algo que tem que ser constante, dia após dia, nas nossas vidas. Que nós possamos enxergar esse tempo que nós temos vivido aqui como um momento de louvar a Deus. Como Martinho Lutero disse, que seja um momento de nós vivermos como uma doxologia viva, louvando e adorando aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá respiração e tudo mais. O firme fundamento da nossa vida. Amém? E aí, o livro de Juan Carlos Ortiz, ele termina esse capítulo trazendo algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Algumas perguntas que nos fazem refletir sobre como está a minha vida de louvor, de doxologia a Deus. Ele pergunta: o que está em nossos lábios e corações? Qual tem sido a sua expressão diante de Deus? É o louvor ou a queixa ou o lamento? Louvar é reconhecer as virtudes de alguém. Doxologia é você exaltar e glorificar a Deus. A partir disso, o que na tua vida tem acontecido para mudar teu entendimento sobre o louvor a Deus? O que tem te lançado a viver uma vida de louvor ao nosso Deus? E, por fim, a última pergunta que ele coloca é: o louvor é a linguagem do reino. Como você tem expressado o teu amor do reino? Qual tem sido a tua linguagem? O que tu tem falado? Será que tu tem louvado a Deus? Tu tem vivido uma vida de louvor e adoração? Ou a tua vida tem sido uma vida de lamento? Uma vida de falta de esperança? Uma vida de colocar a tua esperança em diversos falsos deuses? Ou a tua vida tem realmente olhado para aquele que te criou, para aquele que te resgatou e que, através do seu amor, tu tens sido resgatado para viver uma vida maravilhosa em intimidade com Ele? Irmãos, eu gostaria de incentivá-los a que nossas vidas sejam vidas totalmente rendidas e entregues para louvor do nosso Deus, glorificando em todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, que possamos compreender o nosso chamado para uma vida doxológica, uma vida que traga glória a Deus em todos os aspectos da tua vida, seja dentro de casa, seja no corpo de Cristo, seja no teu trabalho, na tua faculdade, nos teus estudos, que tu possa caminhar nessa terra, tendo uma vida, sendo uma doxologia viva, apontando para a glória de Deus. Que tu possa viver uma vida, não para ti mesmo, mas para aquele que por ti morreu e ressuscitou. Amém? E como eu falei lá no começo, os últimos 5 salmos, eles são conhecidos como salmos de aleluia, porque são salmos que eles iniciam com essa palavra. E aí, quando a gente começa a entender o verdadeiro significado dessa palavra como um convite, uma convocação para louvar e adorar a Deus, a gente entende quão poderosos são esses salmos. Porque esses salmos, eles não começam apenas com uma palavra bonita, uma palavra para convocar para alguma coisa, não, mas é uma palavra que é ali, colocada especificamente para nos convocar a ter uma decisão consciente de louvar e adorar ao nosso Deus. E aí eu queria incentivá-los a, nesta semana, que estivéssemos meditando nesses 5 salmos. Salmos 146, 147, 148, 149 e 150. O que esses salmos podem impactar a nossa vida, né? O que esses salmos eles podem nos trazer de incentivo a viver essa decisão de uma vida de louvor e adoração
ao nosso Deus. E aí, irmãos, eu queria fazer um pouco diferente agora. Eu queria convocar 5 irmãos para, no teu lugar aí, se levantar e ler cada um desses salmos em voz alta. Né? Eduardo pode colocar aí Salmo 146 e alguém aí no teu lugar, que tu possa se levantar e ler Salmo 146, do versículo 1 até o versículo 10. Né? E que a gente possa estar tomando posse, estar ouvindo essas verdades. E que eu queria te incentivar, durante essa semana, a receber essas palavras no teu coração e viver realmente uma vida totalmente rendida ao louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Uma música bem antiga também, você falou em canção, ela fala assim, que a minha vida seja um louvor a ti. Amém. Cada momento, um acorde especial. Cada mês, um hino novo. E cada ano, uma sinfonia que cante o teu amor, Jesus. Amém, amém. Maravilha. Amém. Então, quem tiver coragem aí pode ir. Amém. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e também para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para Amém. sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora a Salmo 147.
Amém. Amém. Salmo 148. Os ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deus o eterno que jamais mudará. Ouvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as portuguesas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais e ventos que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e filhos da terra. Moços e moças, velhos e crianças, louvem todo o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, e sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu o poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os fiéis, os israelitas, ou a quem tanto ama. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Salmo 149. Aleluia. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Aleluia. Amém. E o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgão, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai-o. Amém, irmãos. Aleluia, irmãos. Que neste ano de 2023, nossa vida seja uma doxologia viva de louvor e adoração ao nosso Deus. E alguns gostam, outros não gostam, mas eu particularmente gosto desse início de ano, de fim de ano, que nos traz algumas reflexões, né, sobre a vida, sobre as nossas decisões, sobre como temos caminhado. E, para mim, esse período de início de ano é um período propício para algumas reflexões. E, neste momento, eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício prático agora aqui, além disso que a gente já fez. Acho que durará, no máximo, uns 5 minutos, mas eu creio que a gente possa fazer. E o versículo, o exercício é o seguinte: eu queria que todo mundo, aí no seu lugar, pudesse estar fechando o teu olho. E eu vou estar lendo aqui um texto que, para mim, é uma das doxologias mais lindas na vida de um discípulo. É um texto que nos fala
e nos faz refletir um pouco sobre a grandiosidade do nosso Deus e como Ele tem impactado a nossa vida. O texto está lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Amém, irmãos? Que neste ano seja um ano de glorificar, adorar, louvar ao nosso Deus através das nossas vidas. Rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o
o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém pode fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Irmãos, amém. Glória a Deus. Eu sinto de cantarmos ela mais uma vez. E se o Senhor falar com você sobre algum irmão, se você queira sair do seu lugar e cantar junto, eu estou vendo umas irmãs ali juntinhas, agarradinhas, e como isso é importante. Aqueles que são mais próximos sabem as lutas de cada um. E que não possamos não só cantar, mas orar, declarar o governo de Deus sobre cada situação. Amém? Vocês já entenderam o que eu quis dizer? Amém, Eni. Vamos lá. Deus não rejeita a oração. Oração é a... E o outro seja, não remova o que Deus já acrescentou. Amém. E há um terceiro que o Senhor já começou a nos falar, estará nos falando no retiro, é que nós somos testemunhas. E você precisa testemunhar desse Deus. Amém? Glória a Jesus. Senhor, obrigado por tua palavra preciosa, Senhor, graciosa. Tenha abençoado os teus filhos e filhas há tantos milhares de anos, Senhor, escrita, guardada para a nossa edificação. Sim, Senhor, homens e mulheres, crianças, jovens, queremos crescer na linguagem do reino. Pessoas que adoram em casa, nas dificuldades, adoram também quando estão juntas, como consequência de adorar em casa. Em nome de Jesus, nos apresentamos a Ti para esta nova semana que o Senhor está nos trazendo diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Com muito louvor. Aleluia.